Seja muito bem-vindo ao canal do Tatame Cheio. Nesse canal a gente fala sobre estratégias para crescimento de academias de jiu-jitsu. E no vídeo de hoje a gente vai falar o porquê que o faixa branca não deveria rolar na sua academia. Muitas das vezes você perde faixa branca nesse caminho porque os seus faixas brancas estão rolando desde o começo. Então a ideia desse vídeo é te explicar o conceito por trás dessa ideia, né, do porquê que faixa branca não deveria estar rolando dentro da sua academia. Isso é uma coisa que já vem sendo discutida há tempos e tem dois lados. Tem muitos professores que acreditam que sim, o faixa branca deve rolar na academia de jiu-jitsu, desde quando ele já começa, porque a sua evolução vai ser maior. E a gente tem a outra filosofia, a outra parte, o outro lado, que defende que o faixa branca deveria começar a rolar a partir de uma fase dentro da faixa branca dele. Então, a partir do segundo grau ou a partir do terceiro grau. Então, a gente tem esses dois lados. E qual lado eu vou trazer aqui? Eu vou trazer os dois lados, mas eu vou defender o lado que acredita que o faixa branca também não deveria rolar dentro da academia de jiu-jitsu. E quem é... Você pode estar se perguntando, né? Quem é você para estar falando isso? Meu nome é Gustavo Metz. Há mais de 5 anos eu trabalho na parte de marketing de academias de jiu-jitsu. Então a gente ajuda as maiores academias de jiu-jitsu hoje do Brasil. A minha empresa ajuda essas academias de jiu-jitsu. E dentro dessas academias, eles aplicam essa filosofia que eu vou trazer aqui nesse vídeo. E vou te explicar o porquê que o faixa branca tá rolando dentro da sua academia pode ser motivo da perca de alunos que você tem aí. Então a primeira coisa é você olhar para o seu número de faixa brancas. Hoje, se você não tiver mais faixa branca do que, por exemplo, um faixa azul ou faixa roxa, é um problema na sua academia, porque você entende que os seus futuros alunos são os faixas brancas atuais. Então você precisa ter bastante faixa branca, porque sim, é normal ter desistência. É normal o aluno sair dentro de cada faixa. Só não é normal se muitas pessoas estiverem saindo. E se essas pessoas já vão desistir, você vai ter pouco faixa azul e aí você vai ter pouco faixa roxa. Então, a faixa branca é o que determina o crescimento da sua academia hoje e futuramente. Qual que é a ideia aqui, né? A gente sempre vai pensar, imagina que eu sou um faixa branca, eu tô no meu primeiro mês de treino e você me coloca sempre para rolar. Eu vou ficar duro? Vou. Provavelmente eu vou ficar duro, porque eu vou sempre apanhar dos outros faixas brancas. Então, eu vou ficar duro porque eu vou ser bom de apanhar. E aí, vai chegar outro faixa branca que quando eu tiver 3 meses de treino, eu vou bater nesse faixa branca que tá com 1 mês de treino. Então, esse faixa branca que eu bater, provavelmente ele vai ficar duro. Então, você vai ter vários alunos faixas brancas que são duros, que são bons de apanhar. Então, eles são bons, eles são duros em apanhar. Só que, e tecnicamente? Será que esses faixas brancas, eles são tão bons assim? Muito provavelmente não. Por quê? Porque a base não foi desenvolvida. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia de quando as academias falam, por que você não deveria deixar o seu faixa branca rolar? Primeiro, porque são muito poucas pessoas que aguentam ficar apanhando sem conseguir fazer nada. Então, qual que é a taxa dessas pessoas que vão ficar dentro da sua academia? É muito baixa, porque de 10 alunos, os 10 apanham dos mais graduados, desses 10 vão sobrar o quê? 3, 4 alunos? Enquanto você poderia ter, por exemplo, 7, 8 alunos ficando desses 10 que entraram. Por quê? A ideia de quando essas academias elas falam, por que o seu faixa branca não deveria rolar? Porque ele deveria, ao invés de estar rolando no primeiro grau dele, ou ao invés de ele estar rolando no segundo grau dele, não, ele deveria estar desenvolvendo a base dele. Por quê? Para que ele saiba dar um armlock do jeito certo, para que ele saiba como sair da montada, para que ele saiba defender uma pegada de costa, para que ele saiba finalizar do jeito certo. E aí, você pode trabalhar isso sem rolar, você pode trabalhar isso com um específico, que já é muito bom, que já é muito legal. Porque você não vai ter uma academia só de casca grossa, porque a gente sabe que as academias de casca grossas estão cada vez mais sendo menores. Por quê? Porque hoje a pessoa ela entra dentro da sua academia não para ser um casca grossa, não para ela ser boa de apanhar. Não, ela quer aprender a técnica do jeito correto, ela quer suar, ela quer fazer uma amizade, ela quer conversar, ela não quer ser
leão de campeonato, não quer ganhar todos os campeonatos. Então você precisa entender o que está mudando no jiu-jitsu hoje. Essa chave está virando. E por isso que o seu faixa branca, ele deve ser muito mais preservado e ser bom tecnicamente do que ser um leão de treino, bater em todo mundo no treino ou apanhar, ser bom em apanhar no treino, né? Então a ideia é que você, pelo menos nos 2 primeiros graus ou nos 3 primeiros, você trabalhe toda a parte técnica desse seu faixa branca. E aí, uma aula você tem ali para ele sair da montada, para ele aprender a sair da montada. Depois, no final da aula, dá para fazer 2 rounds de específico, por exemplo. Então, isso você vai precisar sentar e pensar. O que eu posso fazer para que os meus faixas brancas que chegaram agora, eles se desenvolvam bem tecnicamente e entenda quando eles... E outra coisa também que você vai ter desse jeito. O faixa branca, ele vai entender que é um processo. Então, primeiro ele vai aprender, ele vai aprimorar com o drill. E aí, depois, quando ele estiver lá no 3º, no 4º grau, quando ele já cumpriu todas essas bases aqui, aí sim ele pode rolar. Então, ele fica esperando para querer rolar também. Ele não vê a hora dele querer aprender mais para que ele consiga rolar lá na frente. Aí você pode estar pensando, pô, Gustavo, mas aí é sacanagem, né? As academias prendem o aluno até o 3º grau para começar a rolar. Na verdade, se você pensar por um lado, não é sacanagem. Porque é melhor ele rolar sabendo tudo isso aqui do que ele rolar. É sacanagem você colocar o aluno para rolar na primeira semana de treino, pô. Porque o aluno ele pode machucar, ou ele pode machucar alguém, ou ele pode sair arranhado e ter que trabalhar no outro dia, porque ele trabalha com a imagem dele, ou ele pode machucar um braço e ficar sem trabalhar. Então tem toda essa ideia por trás. Não é uma sacanagem para você prender o aluno. Não, porque você não está aprendendo o aluno e não ensinando nada para ele. Você está ensinando o mais importante, que é a base do jiu-jitsu, que é ali onde ele vai aprender tudo, né? Então, vai aos poucos, não precisa implementar... não, de um dia para o outro na minha academia a faixa branca não rola mais. Não, não é assim. A ideia é você ir implementando aos poucos e ver que realmente vai ter essa mudança. Porque você precisa entender que a sua academia é um negócio. E aí, quanto mais faixa branca você conseguir manter, quanto mais você conseguir desenvolver esse cara, mais feliz ele vai conseguir ficar dentro da sua academia. E mais tempo ele vai ficar dentro da sua academia. E aí, com isso, você vai conseguir mais indicação, porque ele é um aluno feliz, ele é um aluno que está entendendo o processo dele, aonde ele está. E aí, basicamente, a sua academia ela vai crescendo cada vez mais, porque você está entregando um bom resultado. Tá bom? Então, assim a gente encerra esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, comenta aqui embaixo, deixa eu saber que foi um conteúdo importante para você. Envia esse vídeo para algum professor que você acha também, algum professor que você conhece, algum amigo seu que você acha que precisa desse conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo e se inscreva aqui no canal.